Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá de volta aqui é o meu conterrâneo, sim, ele, o cara do Buenas Ideias, pero no mucho, o cara que é também conhecido como Peninha. Alô, Peninha, a Duda Strebe tá te mandando um abraço, hein? Abração pra você, hein? Ela mandou. Então, o nosso querido Eduardo Bueno, é assim que chama ele? Eduardo Bueno? É Bueno? É Bueno, né? Enfim, Buenas Ideias, pero no mucho, tá aqui com um vídeo que nós vamos reagir agora, intitulado A Presidência de Fernando Henrique Cardoso, hein? Uma das coisas boas de ser velho é que a gente lembra dessas merdas, né? Eu lembro muito bem da presidência do Fernando Henrique Cardoso. E eu, que já era experiente em ser pobre naquela época, não tenho boas lembranças. Não tenho boas lembranças do nada queridíssimo FHC. Mas, enfim, vamos ver aqui o que o Peninha tá dizendo dele, né? O Peninha que é um cara suspeito. Então, tá aí na tela pra vocês. E, puta merda, hein, cara? Eu sou feio, mas é o seguinte... O Peninha é feio pra caralho, velho. Não, eu sou feio, mas assim, o Peninha tem que dizer pra ele, cara, não tira a barba, meu irmão, não tira a barba, porque quando a gente é feio, a barba dá uma disfarçada, entendeu? Porque aí o cara não consegue enxergar a nossa cara, entendeu? Fica ali, uma coisa ali já na frente, entendeu? Já impedindo a gente de enxergar essa cara feia. Mas puta merda, eu vou ter que ficar olhando aqui 22 minutos dessa cara feia do caralho, mano. Não, ninguém merece, mas vamos lá, vamos começar aqui então. Olha aí. O cara é feio pra caralho. É feio pra caralho, velho. É muito feio. Ah, muito feio pra caralho. É feio pra caralho. Tá bom, vamos lá. É que é feio pra caralho, meu. Vamos lá. Ah, ditados. Eu adoro ditados. Por exemplo, assim, no tempo do colégio, miçanga. Isso aqui não é miçanga, cara. Isso aqui é um mala, são mala. Mala. Miçanga no ditado. Obsessivo. Obsessão. Esplendor. Cara, pra mim, esplendor sempre foi com um X, cara. Esplendor. Tipo assim, uma explosão de talento. Tipo as minhas. Não, mas não é esse tipo de ditado que eu tô falando, cara. Esses ditados do colégio era demais, né? Lembra até bom, não vou falar, o soletrando lá do mala aquele. Não. Eu tô falando de ditados. Porra, que merda é essa que você tá falando aí, cara? Que pariu, velho. Que porra é essa, mano? Populares, de ditos, de adágios. Tipo assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, pois é, e aí é isso que eu te digo, né? Faça o que ele diz, faça o que o Fernando Henrique Cardoso diz. Ele diz, não há melhor introdução para quem quer conhecer a história do Brasil do que os livros de Eduardo Bueno. Faça o que ele diz, mas não faça o que ele faz, especialmente no segundo mandato, ou segundo reinado. Não, mas ele deu uma brifada até que... Então, vai falar mal da FHC? Não sei, fiquei curioso agora, vamos ver. Vai ganhar Fernando Henrique, o voto popular. Traz meus sais. Um FH pode ser bom, mas 2 é demais. Cada paralelepípedo da nossa cidade agora vai comemorar. 2 é demais, né? 2 é demais. Mas, como eu não tive poder de síntese, eu vou ter que fazer 2 episódios sobre o FHC, né? O primeiro você viu ali, né? Deu 200 mil views, né? E teve um monte de dislike, cara. Nós vamos ter que parar com essa história de ter dislike aqui. Eu vou sugerir pra minha equipe perseguir um por um desses caras que dão dislike, porque, cara, não dá mais pra ter tanta polarização, cara. E qual é o jeito de acabar com a polarização aqui no canal Buenas Ideias? É expulsar todo mundo que não concorda comigo, que daí ficam só os que concordam, né? Só os que concordam. E aí acaba a polarização, né? E, inclusive, eu espero que o FHC fique e concorde. Porque se ele não concordar, a gente vai expulsar ele, que nem eu expulsei ele da minha vida já. Cara, o que eu vou te dizer? Você viu primeiro... É que ele era casado com o FHC, cara? Foi isso, cara? Caralho, mano, não entendi isso aí, mano.
episódio lá sobre o FHC, né? E eu falei, e digo e repito, que quando ele assumiu a presidência em 1º de janeiro de 1995, ele representava esperanças reais e efetivas para todas as pessoas letradas, né? Com uma visão equilibrada do Brasil, com um viés sociológico, que tinham tido pelo menos um... Essa parte de visão equilibrada é mais ou menos. Agora, os letrados, entre aspas, sim. Ele sempre foi o príncipe, né? O FHC chega ao poder... né, referendado pela academia, pela inteligência, né, enfim, né, já chamavam, né, o príncipe, o sociólogo, isso aí sim, agora, balanceado, ponderado, aí já é mais ou menos, né, na verdade, porra nenhuma. Tinha um olhar com a esquerda, com o socialismo, que sabiam que era um país desigual, injusto, né, e que precisava pelo menos um mínimo de boa vontade para seguir adiante, né? Ele representava isso. Ele não teve o meu voto, porque, cara, é o seguinte, eu não vou ficar abrindo meu voto aqui, mas eu vou abrir o meu voto. Eu não votei até hoje no Gabeira, né? Quem vou bater, mexer na moto no Gabeira, né? E... o Gabeira, que puta que pariu, né, cara? Pensa um cara que, assim, ó... cara, eu tinha que ter parado de comentar as coisas. O Gabeira, entendeu? É o Gabeira, entendeu? O Gabeira é o cara que você tem que olhar pra dizer, que isso, companheiro? Se não dá, porra, se não dá, você tá maluco. Não votei. Mas apoiei, sabe? Não fumo, mas não condeno. Isso é sensacional, né? E ao contrário dele, né, que disse que fumou e não tragou. Aí ele assumiu, né? Ele assumiu, claro, que na esteira do Plano Real. E é engraçado essa briga, né, que o Plano Real era dele, o Itamar... Não, é antes, tá, gente? Assim, às vezes a galera ou não lembra que estudou isso na escola, às vezes confunde. O Plano Real foi posto em prática durante aquele governo tampão do Itamar Franco, tá? Que era o vice do Collor, que foi empichado, assumiu Itamar Franco. O Fernando Henrique Cardoso se transforma no agente político do Plano Real, porque ele, sociólogo, virou ministro da Economia. Tudo a ver, né? O cara que é sociólogo, ministro da Economia. E aí ele vai ser o cara que vai conduzir politicamente este processo. Então o Fernando Henrique Cardoso não foi um cara que ajudou a desenvolver o Plano Real, né, enquanto os seus aspectos macroeconômicos. Ele foi o agente político. O Plano Real, ele é produto de muita gente, tá? Se fala muito no Gustavo Franco, no Malan, mas não, eu acredito o Plano Real a uma readaptação do antigo Plano Larida, que também serviu de base para o Plano Cruzeiro, tá? O Plano Larida era um plano idealizado pelo André Lara Rezende e pelo Pércio Árida, ambos sim macroeconomistas. Então, desta equipe que vai sair as ideias do Plano Real, tá? Que não era nada de muito novo. Houve um tempo até se perceber que o maior problema da nossa inflação era a ausência de dólares e a indexação da nossa economia. Então, se errou muito até se chegar no Plano Real, que foi uma forma onde a gente conseguiu esterilizar o problema da falta de dólares a um custo elevadíssimo para a classe trabalhadora, por isso que a esquerda toda ficou contra, Lula ficou contra, Brizola ficou contra, a Maria da Conceição Tavares, que morreu recentemente, ficou contra, os economistas mais à esquerda todos ficaram contra. Por quê? Porque se percebia que aquele plano iria aumentar a desigualdade social, ia produzir desemprego, ia aumentar a dependência externa do Brasil, tudo coisa que aconteceu, tá, gente? Tudo coisa que aconteceu. Então, quem tinha essas críticas não estava errado. Por isso que a esquerda toda ficou contra. Não que não fosse necessário estabilizar a moeda, isso a esquerda também acreditava que era emergencial, mas a ideia era buscar uma outra forma de fazer isso que não significasse desemprego, que não significasse, vamos dizer assim, a implosão da nossa indústria, o aumento da desigualdade. Tá? Então todo mundo ficou contra, isso foi durante o governo do FHC, aliás, desculpa, durante o governo do Itamar Franco, onde o FHC era o ministro. Ele fica com toda essa popularidade, porque se estabiliza a economia,
Então, no primeiro momento, vai haver um retorno muito positivo da sociedade, né? Porque os efeitos mais danosos não foram no primeiro momento. Então, no primeiro momento, se esterilizou o imposto inflacionário, se teve um aumento do acesso ao crédito, e com uma popularidade muito alta, o FHC, então, foi o candidato e ganha a eleição no primeiro turno. Tá? Ganha a eleição no primeiro turno. Então, esse foi o Plano Real, foi antes do primeiro mandato. Esse vídeo aqui, que o Peninha está começando, pelo que ele está falando, vai abordar o segundo mandato do FHC. Que não, que era seu, tem aquela equipe de economistas brilhantes, né, que urdiu o único plano econômico que até agora funcionou no Brasil, né. Ele enfrentou o Lula, que ainda não era o Lula que haveria de certa forma, digamos, amadurecer, como amadureceu e acabaria na sucessão do FH sendo eleito, né. Então teve o Lula que perdeu para o Collor, teve o Lula que perdeu para o FHC e o FHC assumiu. Só que é o seguinte, ele assumiu, e eu já falava isso no final do episódio, numa coligação com o PFL e com o PMDB. O PFL era um partido vomitativo, desprezível. PFL é o DEM. PFL sempre foi uma direita tradicional aqui do Brasil, tá? O PFL sempre foi muito ruim. Repugnante, de gente horrorosa, entendeu? O PFL vinha direto do PDS, o PDS vinha direto da Arena. Era gente que ligada à direita, a pior direita, quer dizer, pior não, né? Porque agora a gente sabe que tem uma direita pior, mas uma direita, cara, uma direita amorfa, uma direita repugnante, uma direita nociva pro Brasil, né? Bem representado ali pelo, nesse sentido quase do amorfo, né? Embora esse tivesse forma, né? Marco Maciel. O Marco Maciel, que parece a Alice no País das Maravilhas quando ela toma aquela coisa e cresce, né? O FHC fez esse acordo, essa coligação com o PFL, que o dono do PFL era o Toninho Malvadeza, né, cara? O ACM, né? Até merecia um episódio o ACM. Bah, já tô em Que deixou o Neto agora lá na Bahia, né? Esse é o avô do ACM Neto. 5 minutos esse episódio vai ter... Que é um cara que, inclusive, era o dono da Globo na Bahia, foi ministro das comunicações, se eu não me engano, da ditadura, e que entregava as concessões de TV e rádio para que ele queria, e pegou uma para ele, enfim, botou a Globo onde ela tá, e formou ali um curral eleitoral, né, que é uma expressão péssima, mas só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. 3 horas desse jeito. E o FH assumiu na esteira do sucesso do Plano Real, né? E deu pra fingir muito direitinho que as coisas estavam indo bem. As estrelas do Plano Real, pra tu ver o país que tu vive, né? Foram os televisores, que vendeu 8 milhões de televisores no Brasil durante o primeiro reinado. É que é o seguinte, galera, o que a galera de hoje não consegue ter a noção do primeiro impacto do Plano Real, o pobre não tinha a opção de comprar parcelado. Saca? Você comprar a TV é um troço que o preço é meio que estável, tá, gente? Então, assim, até que é uma TV hoje, sei lá, R$800, R$1.000, vamos arredondar, R$1.000. Hoje o pobre consegue comprar uma TV de R$1.000 porque ele vai na loja e compra em 10 vezes de R$100. Aí ele não consegue juntar R$1.000, mas ele consegue separar R$100 por mês para ir pagando a televisão. Então ele vai lá e parcela a televisão em 10 vezes de R$100 e compra a televisão. Gente, antes do Plano Real, não tinha isso. Olha, praticamente não existia parcelamento, era à vista. Algumas lojas maiores conseguiam fazer 2 ou 3 vezes e ainda normalmente vai ter juros, se passar de 2 vezes, 3 vezes tem juros, porque uma coisa que acontecia é o seguinte, como é que você ia vender uma televisão de R$1.000 em 10 vezes? Porque quando a pessoa estivesse pagando a 10ª parcela, aquela televisão não custava mais R$1.000. Em 10 meses aquela televisão ia estar custando 5, 7 mil reais. Então ninguém fazia isso, nenhuma financeira fazia isso. E isso era para tudo. Então não existia doméstico financiado, não existia carro financiado, financiamento habitacional era bem mais difícil, porque você tinha que ter um indexador da taxa de juros para que a parcela mudasse todo mês. Então quando surge o Plano Real e se estabiliza a moeda, vai haver um crescimento brutal do crédito a partir dos parcelamentos. Então não foram só televisores.
a classe média começou a poder comprar carro zero. Carro zero era uma coisa classe média alta. Quando chega o Plano Real, eu lembro como se fosse hoje, os anúncios na televisão, parcelamento em 24 vezes. Nós olhávamos para aquilo e dizia, porra, mano, 24 vezes? Oh, então dá para comprar. Dá para comprar. Hoje a gente tem parcelamentos muito maiores, mas eu me lembro que na época o máximo era isso. Isso vai causar um impacto muito grande. Claro, vai dar muitos problemas. Logo em seguida vai dar muitos problemas. Primeiro porque o Plano Real ele é instituído com um câmbio fixo, que rapidamente consumiu algo que eu já expliquei aqui várias vezes, que foi a reserva de dólares que a gente fez para conseguir fazer a transição do plano. Com a venda das estatais, com o tarifaço de juros e com a renegociação da dívida lá feita pelo Pedro Malan. Então teve que cair isso. Estabeleceu um regime de bandas que durou acho que uns 2 dias, até chegar no câmbio flutuante, meta de inflação. Essas coisas não estavam no original do plano. Isso aí já foi na recauchutagem do Plano Real. Vejam a genialidade da nossa queridíssima Maria da Conceição Tavares, que apontou tudo isso. Olha, isso não vai ficar em pé. E ela foi contra, agora está sendo estigmatizada aí por uma direita estúpida. Mas aconteceu rigorosamente o que ela disse que ia acontecer. E aí eles conseguiram reformular ali e estabeleceram esse meio que piloto automático. Mas no primeiro momento foi isso. Claro, depois nós vamos ter, gente, a grande marca do governo da FHC. Primeiro porque ele quebrou o Brasil 3 vezes, ao longo desse processo, onde o plano precisou ser refeito e ele precisou recorrer ao FMI para dar conta de manter o Plano Real. Então o Plano Real ele quebra também. Só que eles conseguiram salvar o plano. Salvar o plano. Às custas de uma taxa de juros, sei lá, de 45% ao mês. Ao ano, desculpe. Tá? Para conseguir manter o fluxo de dólares que era necessário. E aí vai haver uma implosão da nossa indústria, porque aí o importado vai ficar muito barato. Galera, você não tem noção. Quando o real chegou, o dólar era 89 centavos. Escutaram bem o que eu falei? Se você trocasse real por dólar, o real valia mais que o dólar em determinado momento. Se derrubam as barreiras de importação e o mercado é lavado de importado. Aqui onde eu moro, a febre era buscar coisa no Paraguai para vender. Se criou toda uma nova economia a partir disso. Isso implodiu a nossa indústria. Qual o resultado disso? Desemprego em massa. Desemprego em massa. O aumento da fome, uma brutal desigualdade social que explodiu com o Fernando Henrique Cardoso. Então, tudo aquilo que a galera que ficou contra o Plano Real disse que ia acontecer, não ia suportar o câmbio flutuante, eles iam ter que meter um tarifaço gigante de juros. Imagina, com 45% de taxa de juros e com o dólar a 1 para 1, o que vocês acham que aconteceu com a nossa indústria? No início dos anos 80, o Brasil tinha uma indústria maior que a da China. De 94 em diante, a coisa implodiu. Implodiu. A grande discussão, eu me lembro das discussões políticas, né, da economia política, né? Na época do Sarney, a grande discussão era a dívida externa. A grande discussão era a dívida externa. Na época do FHC, a grande discussão era o desemprego, né? Dívida externa e inflação. A inflação ela é muito mais antiga. A inflação ela começa ainda na ditadura. Mas bora lá, vamos continuar aqui. No do FHC, que eu vou chamar de reinado mesmo, tu vai ver por quê. Depois foram as geladeiras, que venderam 4 milhões de geladeiras e transformando o Brasil no país onde mais vendeu geladeira no mundo naquela época. Por quê? Porque todas as pessoas que têm dinheiro para ter geladeira no mundo já têm. As outras continuam sem ter, não tem geladeira. Então, o Brasil se tornou o país onde mais vendeu TV e mais vendeu geladeira durante o governo FHC. Depois foi o frango e o iogurte. Né? Nada como uma proteína animal, né? Frango e iogurte, né? Por quê? Porque as pessoas não tinham até então acesso, né? Uma imensa maioria da população brasileira sequer tinha acesso a esse tipo de produto. 1 milhão de toneladas, 1 milhão, eu gosto de me aproximar assim, ó, 1 milhão de toneladas, não sei se você gosta, acho que não, de toneladas de iogurte, o frango, o Brasil... Tá chato isso aí, cara. Tá chato essas piadocas dele aí, cara. Puta que pariu. Não conseguia nem mais exportar o frango lá pro Oriente Médio, de tanto que vendia frango aqui, né? E
A outra estrela foram as dentaduras. E o FH chegou a dizer: o brasileiro está botando dente. Embora os dados do IBGE da época indicassem que 2 milhões de brasileiros ainda não tinham nenhum dente na boca. É esse o país que tu vive. A realidade, a real realidade do Brasil é essa. É um país que, se tu dá um mínimo de condições para a população, ela compra TV, compra geladeira, compra iogurte, bota dente, que nem viria a acontecer depois com o Lula, né? E isso é errado, Peninha? É errado a pessoa ter um pouquinho de... Não entendi o teu sarcasmo. Hã? Se você teve um acesso maior ao crédito, se você conseguiu ter um pouco mais de estabilidade na economia que conferiu algum poder de consumo, isso é ruim, Peninha? Não tô entendendo isso aí, cara. E aliás, ainda numa comparação com o Lula, se diz que o Plano Real tirou 8 milhões de brasileiros da linha da pobreza. 8 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza e continuam vivendo aí 20 milhões. Depois, os projetos lá do Lula. Esse programa não é sobre o Lula, esse episódio. Teremos episódios sobre o Lula quando chegarmos a 1 milhão. Quando chegarmos a 1 milhão, teremos 3 episódios sobre o Lula. Teremos 3 episódios sobre Dom Pedro II. Então isso, cara, se um mínimo de coisa, o país cresce. E o país cresceu durante o primeiro reinado do FHC. Só que bem menos, cresceu um pouquinho, porque essa estabilidade vai fazer com que haja algum crescimento, sim. Mas o crescimento mesmo veio com o Lula. Que é quando de fato o real se estabiliza, porque se consegue fazer reservas internacionais, que com o Fernando Henrique Cardoso não se tinha que estar pagando o FMI 2 vezes, foram lá de pires na mão. Aí sim, aí quando chegou o Lula, nós vamos ter o boom das commodities, nós vamos ter maior investimento público, nós vamos ter reaquecimento do mercado interno, nós vamos ter uma série de políticas de sociais mesmo, para reduzir aquela brutal desigualdade. Então, assim, o Plano Real ele vai ter um impacto muito positivo no curtíssimo prazo. Depois, piora muito para os mais pobres, mas a classe média também avança, porque a economia cresce um pouquinho, ela muda um pouco, e a classe média não é, vamos dizer assim, a classe média é média alta, tá? Consegue melhorar. Agora vai ser só no governo do Lula, no primeiro governo do Lula nem tanto, mas no segundo, que aí sim nós vamos ter mais gente saindo da pobreza, mais significativamente. Apesar de no início do FHC a gente ter tido também. Que desde o primeiro momento em que ele assumiu, ele começou a articular uma alteração na Constituição. Para a Constituição brasileira ser alterada, ela tem que ter, sei lá, 60%. Depois aparece aqui a porcentagem que tem que ter de votos do Congresso, do Senado e da Câmara, uma emenda constitucional, né, uma alteração na Constituição. O FHC tinha participado da Constituição de 1988, da Constituição Cidadã, e a Constituição Cidadã, com toda a razão, vetava a reeleição. O FH, com a certeza de que ele seria reeleito, começou a articular desde o primeiro minuto do primeiro tempo uma alteração na Constituição que incluísse o direito, a possibilidade da reeleição. E é aí que começam as histórias, cara. Quer dizer, as histórias começam, né, na coligação dele com o PFL, com o PMDB, com o PDT. Ah, claro, porque ele era do PSDB, que é um partido limpo. O problema era o PFL, o problema era o PMDB. Não, o PSDB é limpinho. Puta que pariu, hein, Peninha? Puta que pariu! Agora isso é fato, tá? Ele já assumiu pra ir pra um segundo mandato porque ele tinha uma popularidade muito grande. Vocês imaginam, galera, o FHC. Vocês têm noção? O que era a Globo com o FHC? Saca? É como se o Luciano Huck fosse o presidente. Entende? Então, assim, nós tínhamos uma mídia oficial, e outra, o poder da Globo na época era maior ainda, a audiência era muito maior, a abrangência era muito maior, a concorrência era muito menor. Quer dizer, mesmo com o desemprego em alta, com o aumento brutal da desigualdade, o noticiário era aquela coisa, né? Céu de brigadeiro, né? Temos um príncipe da sociologia, né? Ele fala 5 idiomas, olha só, ele sabe mastigar de boca fechada, e tá vendendo a porra do país todo, tá entregando tudo pros banqueiros, tá uma maravilha, então não tem problema, entendeu? Então não tem problema, né? Esse foi o Fernando Henrique Cardoso, imagina, aí o que ele faz, né? Desde o primeiro dia, ele começou um processo de compra de deputado.
que muito se fala do mensalão, mas o FHC só consegue aprovar a emenda da reeleição, olha, assim, e eu não tô tirando isso da minha cabeça, tem livros e mais livros escritos, tem documentação, enfim, é um case, é um case, né? A compra de deputados para a aprovação da emenda da reeleição. Tá? Porque é isso, se você não entendeu, o Peninha explicou ali, desse jeito meio bosta dele de falar aí, né? Não tinha reeleição no Brasil. A Constituição de 88 não previa isso. Isso precisou ser alterado ao longo do primeiro mandato do FHC para que ele pudesse se candidatar e ir para um segundo mandato, como de fato ele foi e se elegeu. Né? Coligações e reeleições estão na base, na verdade fazem parte totalmente integrante do jogo democrático. Mas, né, cara, tem os seus mas. E no caso específico dessa votação, foi muito cara de pau do FH, muito imperdoável, o fato dele ter articulado uma alteração na Constituição quando ele sabia que ele tinha absoluta maioria no Congresso. Né? Ele tinha mais de 60% do Congresso por causa dessas coalizões a seu favor. Ele precisava, eram 513 deputados e ele precisava do voto de 308 para aprovar a emenda da Constituição. Tá? Da reeleição, porra! Aí teve a votação em janeiro, 28 de janeiro de 1997, né? Foi votada na Câmara, né? Com aquele baixo clero, a emenda que permitia a reeleição. E aí ele conseguiu 336 votos contra 200 e pouco contra, tá? 336 de 513 deputados. Ele conseguiu 28 só votos a mais do que ele precisava para aprovar essa emenda, que era do interior. Vocês imaginam, cara, né? O que tava rolando, né? Porque não tinha emenda da Pix ainda, mas era isso aí, entendeu? Porque os caras viram a oportunidade de tirar até o bagaço do FHC. E tiraram, tá bom? E tiraram. Esse dele. Tanto é que no dia seguinte, o PSDB, o partido dele, anunciou que todo o Brasil já sabia que ele ia concorrer à reeleição. Só que logo depois disso, antes a emenda precisava ser aprovada no Senado. A emenda foi aprovada no Senado no dia 4 de julho de 97, por 62 votos a favor, 14 contra e 2 abstenções, ou seja, foi goleada lá. Só que o presidente do Senado era o ACM, né? O Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza, que tinha sido amigão, depois romperia com o FH. Né? Então foi goleada no Senado. Que era do PFL, tá? O ACM era do PFL. Só que entre a votação do Senado, que foi no dia 4 de junho de 97, e a votação que foi no dia 28 de janeiro de 97, o jornal Folha de São Paulo, em maio de 97, denunciou que pelo menos 2 deputados, o tal Ronivon e o João Maria, os dois do Acre. O Acre existe! O Acre existe! Cara, assim, agora tá fazendo piada com o Acre. Cara, assim, mano... Sério, eu tô perdendo a paciência com as piadas imbecil do cara. Tô perdendo a paciência, tá ligado? Daqui a pouco entendeu? O conteúdo até, né? Porque assim, né? Podia ser pior, né? Podia ser pior, mas, cara, ninguém aguenta essas piadas. Claro que o Acre existe. Aliás, o Acre vai ganhar um maravilhoso episódio um dia aqui, como é que o Acre foi incorporado ao Brasil. Tinham vendido os seus votos por $200 mil cada um. E quem é que comprou? Claro que não foi o FH direto, né? Que ele não é trouxa, né? Mas quem é que lucrou com essa venda? Então se supõe que vários outros votos tenham sido comprados. E mesmo com a denúncia comprovada da Folha, tanto é que os dois, Ronivon, tinha um sobrenome, até esqueci o nome do cara. Depois aparece o sobrenome dele também, é tão ridículo quanto o nome, Ronivon, tudo junto. Ronivon é legal, né? O nosso Ronivon, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas... Cara, ele tava falando do Ronivon e eu tava esperando ele fazer essa piadoca aí com o Ronivon lá da Jovem Guarda. Sabe assim, ó, tipo assim, esperou o contato veio. Mas o chat tem razão, cara. É o tiozão do churrasco, cara. É o tiozão do churrasco, cara. Ele não perde uma oportunidade de fazer uma piada de tiozão do churrasco. Olha que eu sou velho, eu podia achar graça. Porque, né? Eu também sou o tiozão do churrasco, mas puta que pariu, cara. Flores. No mesmo jardim, tudo é igual, mas estou triste. Ainda vai derrubar o vídeo ainda por causa dessa porra dessa música ainda, cara. Porque não tenho você perto de mim.
a Ronivon, ok, né? O príncipe. Mas esse Ronivon, que foi batizado assim, e o outro, João e Maria, João Maria, né? Não teriam sido os únicos que venderam, entendeu? E esses dois foram caçados, porque ficou comprovado que eles tinham ganho essa grana. Ou seja, foi uma manipulação, foi uma porra comprada. E aí teve as eleições de 1998 e o FH ganhou de lavada, né, cara? De lavada, né? Ele fez 36... Que de Barbada eles iam ver que é muito bairrista, né, Peninha? E Barbada eu acho que a galera não fala no Sudeste, aí ia rolar um problema. Entendeu? 6 milhões, em 36 milhões de votos, ele fez 36 milhões de votos, o PT, o Lula fez 21 milhões e 500 mil, e aquele mala daquele Ciro Gomes lá do PPS, lá que já tava aí enchendo o saco, fez 7 milhões e 500 mil. Ou seja, mesmo que você somasse que o Ele não gosta do Ciro. Parece que ele não gosta do Ciro. E aí, assim, que eu já vi que já rolou ali no chat. Mas o Ciro Gomes, ele também ajudou a fazer o real. Não foi, galera, não foi. O Ciro Gomes... Quando o FHC teve que sair do ministério, por causa daquele prazo que você tem que sair antes para poder concorrer à presidência, aí o Ciro Gomes assumiu o lugar do FHC. Tá? Foi isso. Entendeu? É isso. Então ele também era um agente político. Tampão naquela merda. Tá? Ele até teve alguma participaçãozinha assim, que ainda tinha algumas coisas para ajustar, mas menos, tá? Bem menos, tá? o Ciro Gomes não tivesse se separado do PT, como se separou também tragicamente nas eleições recentes, e tivesse se juntado ao Lula, eles teriam feito 29 milhões, né, de votos contra 36 milhões de FH, ou seja, foi lavada, foi goleada, foi 7-1, né, porque também o cara usou toda a máquina governamental, usou todo o sucesso do seu primeiro reinado, né, tal. E por que eu tô chamando de primeiro reinado, segundo reinado? Porque essa alteração na Constituição, o jornalista Hélio Gaspari já lembrou na época, nas colunas políticas dele, que era muito similar ao golpe da maioridade, né, o golpe que em 1840 fez com que o Dom Pedro II, com 14 anos de idade, assumisse, embora a Constituição dissesse que ele só poderia assumir com 18 anos de idade, né, foi aquele momento maravilhoso da história do Brasil, em que o povo saiu na rua e cantava: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Nesse caso específico, a nação não desprezou a lei assim descaradamente, né? Mas todos os indícios permitem supor que foi uma falcatrua. Essa alteração de uma Constituição proposta pelo próprio governo no poder, sabendo que ele tinha maioria no Congresso. Qual é a tua, FH? Cara, o problema não é ele saber se tinha maioria, até nem tinha, né? Senão não tinha precisado comprar os deputados. Eu não tô entendendo, cara. Tô entendendo. A questão de se é bom ou ruim a reeleição, quer saber a minha opinião? Cara, eu não tô nem fudendo pra isso aí. Quer saber, assim, substancialmente, na democracia burguesa, muda porra nenhuma. Então, assim, cara, não tô entendendo. Tá, mas vamos lá, vamos seguir. Entendeu? Aí começa o segundo reinado do FHC, por isso que eu chamo de reinado, né? E, cara, beirou o desastroso, né, cara? Beirou o desastroso. O número de escândalos, cara, o mais nojento deles é o tal PROER. O PROER, que não era um escândalo em tese, é um escândalo escandaloso, é o Programa de Recuperação, Programa de Estímulo, Recuperação, Fortalecimento e Recuperação. Programa de Estímulo, Recuperação e Fortalecimento das instituições bancárias brasileiras. E com isso, o FHC deu um calote, permitiu que bancos brasileiros dessem um calote de 27 bilhões de reais. Pelo amor de Deus, ele liberou os bancos de um pagamento de 27 bilhões de reais. O Banco Nacional, daquele Magalhães Pinto, o Bamerindos, a Crefisul, uma montanha, o Banorte. Quebraram tudo, uns foram vendidos, outros foram assimilados, se fundiram, enfim, foi uma... Mas assim, Fernando Henrique Cardoso, né, galera? Fernando Henrique Cardoso e outra. A desculpa na época era a paralisação do sistema bancário. Tá? Eu acho que tinha que ter deixado quebrar tudo. Segurava com os bancos públicos, se os bancos públicos tivessem solvência, foda-se. Até porque eu sou contra a existência de banco privado. Tá? Mas nós estamos falando de Fernando Henrique Cardoso, né? Eu vou pôr a lista aqui, ó. Vou pôr a lista aqui dos bancos que ele liberou. E ainda teve aquele Salvador Cacciola, e um tal Banco Pactual, e um banco não sei o quê. Cara, ele perdoou a dívida desses caras que estão há anos nos roubando, que estão há anos nos sugando.
Mas claro, é o timezinho dele, né, meu? É o timezinho dele, tu acha que ele vai fazer o quê? E aí, claro, a desculpa do FH foi que, se cai uma instituição financeira daquelas, é o efeito dominó, cai todos. Então que caiam! Então que caiam! Entendeu? Salvou as instituições. E aí, cara, teve dois enormes... Mas tem um ponto também que, assim, não sei se dá pra dizer, então, que caiam. O negócio é expropriar dos banqueiros. Porque nós temos que pensar o seguinte, quando um banco quebra, não é o banqueiro que se fode. É quem tem conta no banco. Tá entendendo? Eu lembro muito bem, quando o Banco Safra quebrou. E até hoje a família Safra é de gente que está entre os mais ricos do Brasil. Porque quem quebrou foi o banco. Né? E às vezes quebra também quem tem dinheiro no banco. Gente pobre, gente classe média. Então às vezes não é legal não deixar quebrar, porque aí você não ferra o banqueiro, né? Você ferra o correntista. O negócio é expropriar essa gente, é isso que tem que acontecer. Escândalos, 2 presidentes do Senado foram afastados, o ACM e o Jader Barbalho. Olha na mão de quem tu tá, olha que incompetente que tu é, olha que figura insignificante que tu mesmo, tô falando contigo aí, olha o brasileiro chinelo que tu é, olha os caras que tu elege, olha os caras que estão aí há anos, cara. E aí eu me lembro que quando teve a briga... O problema é o povo, entendeu? É o povo que não sabe votar. Eu sei que é tentador, gente, mas não façam isso, tá? Porque isso é culpar a vítima. Vamos entender a ideologia, vamos entender como é que opera a alienação e vamos trabalhar para isso não acontecer, pelo menos não tanto, mas sempre vai acontecer, tá? Porque se não acontecer, não é democracia burguesa. A democracia burguesa é feita para isso. Incrível briga do ACM com o Jader Barbalho, os meus historiadores favoritos da época, principalmente, e de certa forma até hoje, do Cacete e Planeta, fizeram um quadro que era o seguinte, era o senador Antônio Carlos Fraudalhães brigando com o senador Jader do Barbalho, que tinha uma fortuna do Barbalho lá na casa do Barbalho. E aí os dois começam a brigar, um olha pro outro e diz assim, Vossa Excrescência! Não, Vossa Excrescência não! Eu tive pena de dizer assim a manchete do Estado de São Paulo. O Pará agora só tem ladrão, louco e traidor. Tá aqui a manchete. Vai sobrar sangue para todos os lados. Basta lembrar a frase de ACM, publicada no Jornal do Brasil, sobre como ganharia uma determinada eleição na Bahia. Com o chicote numa mão e o dinheiro na outra. Assim, cara, 2 excrescências. Um tá morto já, provavelmente, no inferno, né? O outro próximo pra ir pro inferno, com um filho próximo pra ir pra cadeia. O Jader Barbalho é o cara do Ranário, que criava rã com dinheiro lá da Sudã. Teve o escândalo da Sudã. A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia é gigante. O FH foi omisso. O FH jogou fora a biografia dele, jogou fora. Eu lamento, eu digo isso com dor, porque é um cara que, cara... Sim, porque tu tinha acreditado lá do príncipe, né? Tu achou que, né? Não, de certa forma eu apostava, entendeu? Ingenuamente, estupidamente, né? Mas pela formação, por ser um letrado. E aí teve outro momento falando nisso, cara. O cara era presidente do Brasil. O cara era presidente do Brasil no momento em que o Brasil completou 500 anos, no ano 2000. Vejam, cara, o Brasil tinha completado 400 anos do seu descobrimento, em 1900, e teve uma festa incrível com o Capistrano de Abreu, sendo o grande historiador ali por trás, publicou pela primeira vez a Carta do Pero Vaz de Caminha, a Biblioteca Nacional organizou um monte de evento. Daí, em 1950, foram os 450 anos do Brasil, e o Getúlio Vargas, espertamente, contratou o Jaime Cortesão, um historiador extraordinário, que fez também uma super celebração, descobriram bem mesmo onde é que tinha sido os lugares da descoberta ali, em Porto Seguro, que ninguém sabia direito onde é que tinha acontecido a primeira missa, o lugar da primeira ancoragem do Cabral e tal. E aí chegou o ano 2000, cara, que era muito mais significativo, virada de milênio, 500 anos, o cara sociólogo, a mulher maravilhosa dele, antropóloga. Então eu imaginei, vai ter uma super celebração. Foi patético, foi ridículo, com aquela nau que não navegou. Lembra daquela nau que não navegou? Custou 10 milhões de reais, não navegou, com tal Rafael Greca, a maior estrela dos 500 anos do Brasil. Fui eu, com o livro Viagem do Descobrimento. Eu virei o Paulo Coelho do Descobrimento. E eu não tô falando isso de novo, repito com orgulho, tô falando com vergonha. E a culpa é do FH. Quanto tantas culpas o FH teve. Conseguiu se livrar do Toninho Malvadeza, mas botou no lugar o Jader Barbalho. Então, FH, se tu tá vendo, eu lamento. Mas é o seguinte, talvez tu tivesse... Está acabando, pelo amor de Deus, acaba isso, cara, me tira daqui, cara.
tira daqui, cara. Não é possível isso. Esse ter tragado. Tu não tragou e aí tu não viajou. Nem na maionese, nem na batatinha. Entendeu? E aí, vira o milênio, né? Chega o ano 2001, vem a nova eleição. Aí fica um lado estranho, né? Porque o FH lançou o Serra como sucessor dele, mas, cara, meio que ignorou o Serra. Só faltou torcer pro Lula, né? Por um lado, né? Só faltou torcer. Ele tira. É que ali ele tava tão queimado o filme, porque assim, no final do primeiro mandato, ele ainda conservava boa parte da sua popularidade, que é adquirida ali com os louros do Plano Real. Tá? E os efeitos mais nefastos, embora já estivessem se concretizando, tinham uma blindagem da mídia, tinha aquela coisa toda, né, que se faz que o problema não era ele, eram as coisas que aconteciam e tal, se desviava, se tinha uma imagem muito negativa do Lula, do PT, daquela coisa, do radicalismo que pediu o impeachment da FHC. O segundo mandato, se aprofundaram os problemas econômicos, então não deu mais para enrolar as pessoas com aquela ideia de que o problema não era o FHC, e ainda teve uma onda gigantesca de escândalos, de briga entre eles, que vazou muita coisa para a mídia, não houve a mesma blindagem que ele teve no primeiro mandato. E o Lula chegou muito forte na eleição. Muito forte na eleição. O que não parecia ser o mais lógico, né? Por toda a rejeição histórica que o Lula tinha, embora ele sempre tivesse muito apoio, a rejeição também era muito alta, mais ou menos como é hoje em dia. E eles acreditavam que eles iam conseguir virar a coisa na eleição. Só que também vão perceber que o Lula, ele faz uma campanha diferente em 2002. Né? Uma campanha com muito mais apelo de marketing, uma trabalhada muito grande na imagem do Lula. Teve a carta aos banqueiros, né? Que ele chamou de carta aos brasileiros, que foi quando ele disse, olha, agora quem tá aqui é o Lulinha Paz e Amor, então esse Lulinha Paz e Amor não vai fazer nada do que dizia que faria antes, nós vamos continuar tudo que tá sendo feito, então vai ter meta de inflação, então vai ter superávit primário, então vai ter, enfim, tudo isso que vocês estão construindo, vem o Lulinha Paz e Amor. Então, teve uma campanha diferente em 2002, tá? Que permitiu a vitória do Lula. Sempre o Lula. E o Lula foi eleito, né? Então, cara, o que eu vou te dizer? Eu não vou te dizer mais nada. Eu vou te dizer que encerrou-se assim o episódio do FHC. Deu. Olha, que tortura, mano. Tortura. E até vou dizer que de conteúdo não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Eu digo, a galera que compara o Peninha com o Thiago Braga, eu falo com segurança. O Peninha é muito melhor que o Thiago Braga. Muito melhor. Né? Viaja na maionese às vezes e tal, mas, né, tem mais critério para as coisas. Só que, cara, como pessoa, é essa pessoa terrível. Olha, foi difícil chegar aqui no final. Vou dizer para vocês, difícil chegar aqui no final. Bando de piada chata, né? Muitas delas, inclusive, preconceituosas. Tá? Então, puta que pariu, hein, Peninha? Puta que pariu, tá bom? Mas enfim, se você chegou aqui no final, dá uma moral pra nós, deixa o teu like aí, confere lá se tá inscrito no canal, comenta alguma coisa aqui embaixo. É fundamental para que a gente tenha mais engajamento. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.